gerais, né? O cristão, na sua vida prática, ele precisa, né, ter todo um conjunto de ações, justamente para que através dessas ações ele possa ter comunhão com a morte de Cristo, ele possa ter a sua vida caminhando em santificação e principalmente dentro do seu coração possa ter disponibilidade total e incondicional para o serviço de Deus. Essas recomendações são encontradas em muitos textos bíblicos, mas aqui no texto que nós lemos no início, nós podemos encontrar um conjunto de recomendações que pode nos deixar já de barriga cheia, de forma a chegar em casa e não precisar nem jantar mais. Se nós olharmos somente para esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 ao 28, nós vamos com certeza ficar muito bem alimentados espiritualmente. Então vamos olhar mais uma vez para esse texto. No versículo 12, Paulo diz o seguinte: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. Versículo 13: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Os cristãos, eles precisam ter estima, precisam ter amor por aqueles que os presidem. Os cristãos, eles precisam ter amor, eles precisam ter respeito pelos seus líderes, pelo seu pastor. Muitas vezes nós deixamos de falar sobre isso. Muitas vezes nós até dentro da nossa fraqueza, nós nos esquecemos que é um mandamento do Senhor nós respeitarmos os nossos líderes. Nós temos estima pelo nosso pastor. É uma ordenança divina isso. Está na palavra de Deus. O crente deve amar o pastor, deve ter estima por ele, assim como ele tem amor e estima ao próprio Cristo, sendo o único limite para isso o pecado. Como o pecado é o limite para qualquer coisa que nós fizermos. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, os filhos submissos aos seus pais. Nós devemos, dentro da igreja, nos submetermos uns aos outros. Existe um limite. O limite é o pecado. Quando o pecado aparece, aí aparece também o limite da submissão. A mesma coisa acontece em relação aos nossos pastores. Nós devemos, isso é uma ordenança divina, ser submissos aos nossos pastores até esse limite também. Existe esse limite, mas nós precisamos lembrar que nós precisamos ser submissos aos nossos pastores. Em relação à relação entre o crente e o pastor, né, e o seu pastor, existe um livro do doutor Aníbal dos Reis, chamado justamente O Crente e o Seu Pastor, onde ele destaca alguns pontos da relação entre o crente e o pastor, e eu fiz questão de trazer aqui alguns trechos desse livro, do doutor Aníbal dos Reis, O Crente e o Seu Pastor. Eu tenho o PDF desse livro, se alguém quiser, posso compartilhar, tá certo? Acho que o doutor Aníbal, ele deixa. Bom, então um dos trechos é o seguinte: a honra ao seu pastor, meu amado irmão, diz o doutor Aníbal dos Reis no seu livro, é o termômetro a revelar o grau de sua espiritualidade.
Olha só como é forte. Pegou pesado. A honra ao seu pastor, meu amado irmão, é o termômetro a revelar o grau de sua espiritualidade. É imprescindível essa manifestação de respeito e honra ao seu pastor como testemunho perante o mundo. Quem quererá ouvir a pregação de um homem desmoralizado pelos próprios membros de sua igreja? Quem? Então, é imprescindível, como ele diz aqui, essa manifestação de respeito e honra ao seu pastor como testemunho perante ao mundo. Em relação ao sustento do pastor pela igreja, ele diz: se um grupo não tem condições de manter com dignidade o seu pastor, é bem melhor não se organizar como igreja. E em relação às consequências de não se manter o zelo pelo pastor na igreja, além do que nós já lemos, ele acrescenta: muitos pais choram o afastamento da igreja por parte de seus filhos, arrastados pela correnteza do mundo. Mas de quem é a responsabilidade? Ele pergunta. De quem é a culpa? Muitas vezes não será dos próprios pais, dos pais imprudentes ao se referirem desairosamente ao seu pastor na presença dos filhos? Qual o rapaz disposto a ouvir, atender e acatar a palavra de orientação de um pastor? Aliás, aqui acho que tem um erro de digitação na verdade. Qual rapaz disposto a ouvir, atender e acatar a palavra de seu pastor, desmoralizado pelos seus próprios pais? Esses pais chorosos pelo afastamento dos filhos são os culpados dessa desgraça. Colhem a tempestade de cujos ventos semearam. Então, a honra àqueles que presidem, a honra aos líderes da igreja, a honra ao pastor da igreja deve ser algo constantemente presente na vida do cristão. O cristão ele não pode se esquecer disso. Não pode se esquecer. Até porque se ele se esquecer, estão aqui as consequências. E quem de nós vai negar que essas consequências de fato vão acontecer? Quem de nós? Ninguém pode negar que isso seja lógico.